Mais uma aula introdutória. Sim, esse curso tem 3 aulas introdutórias, tá? Acho necessário, porque o aluno que tem dificuldade tem que passar por isso. São 3 aulas de quase 20 minutos cada. Percebam que dá quase 1 hora de introdução. E para o aluno que tem dificuldade, isso é uma bênção, isso é muito bom, tá, pessoal? Se você fez classificação e emprego das palavras e agora essas 3 aulas introdutórias, você está preparado para emergir aí no curso de análise sintática. A gente vai começar a partir da aula que vem falando dos termos da oração. Nesta aula, uma introdução só para os termos da oração. Acho necessário fazer porque os alunos têm muita dificuldade. Então a gente vai ver nesta aula em específico que vem aí pela frente, tá? Porque a gente tem aí 10, 11, na verdade, termos da oração para a gente estudar. Pessoal, análise sintática interna, a gente estuda os termos da oração. E tem análise sintática do período simples, que é a mesma coisa, estuda os termos da oração. A análise sintática externa e análise sintática do período composto estuda as orações propriamente ditas. Se diz muito por aí, vocês podem ler isso e agora vocês já sabem o que é. Tá? Então, análise sintática interna e análise sintática externa. Análise sintática do período simples e análise sintática do período composto. Uma estuda os termos da oração e outra estuda as orações propriamente ditas, pessoal. Analisar sintaticamente uma oração nada mais é do que reconhecer a função que cada termo exerce dentro de um período. Isso é analisar sintaticamente. Quais são os termos, professor? Tá ali, eu vou falar um por um para que vocês gravem, tá? Tem que gravar já nesta aula, porque a gente vai ver um por um depois. O sujeito, o predicado, o complemento nominal, o objeto direto, o objeto indireto, predicativo, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e o vocativo. Percebam que o vocativo está com um histérico ali. Histérico, o professor meu que falava histérico, eu achava fofo, mas é asterisco, tá? Ele sempre falava histérico e era de português. Então eu vou passar adiante, tá, pessoal? Vocativo, na verdade, são 10, dá 11 com vocativo. Vocativo eu coloquei aqui por questões didáticas, tá? Porque ele não se relaciona com os termos da oração. Ele é um termo isolado, a gente já vai ver, tá? Mas os 10 primeiros são termos da oração, sim, a gente vai ver todos eles. Bom, pessoal, existe essa divisão aqui. A gente divide em termos essenciais, integrantes e acessórios. Os essenciais são o sujeito e predicado, essa é uma das divisões, a gente vai ver a outra depois. Os integrantes são o complemento nominal, complementos verbais, que daí é objeto direto, objeto indireto, predicativo do objeto e agente da passiva. E os acessórios são o adjunta de nominal, o adjunta adverbial, o aposto e o vocativo que está ali com o histérico junto, tá? Então, essa é uma das divisões. A gente vai aprender cada um deles, tá? Isso é importante. Vamos falar de cada um deles. Os essenciais são o sujeito e o predicado. Percebo que tem esse nome essencial porque não tem como você dar uma informação para uma pessoa a menos que você não abra a boca. Não vai sair nem sujeito nem predicado, não vai sair nenhum dos dois. Mas quando você fala, você dá a informação essencial. Por exemplo, Eduardo chutou. Alguém está fazendo alguma coisa. Eu estou dando as informações importantes, necessárias aqui para que a pessoa, as informações essenciais, para que a pessoa saiba que aconteceu alguma coisa. Eu sei, para nós aqui, sujeito vai ser o termo que pratica ação, para esta aula, para este quadro. Mas sujeito tem outras definições que a gente vai ver futuramente. Quem é que está praticando a ação de chutar? O Eduardo, ele é o sujeito. Chutou seria o predicado, que é o verbo. Tá, pessoal? Então eu já tenho o essencial aqui. Ou então, só o predicado, que é um termo essencial. Tá? Existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Tem que ter pelo menos o verbo para eu passar a informação. Senão não pode ser oração, não tem como analisar. Ai, professor, mas por que é termo essencial se existe oração sem sujeito? Menos, tá? Quinta série, tá, pessoal? O aluno pergunta lá porque alguém falou para ele, ele acha que tá lacrando, não tá passando vergonha, tá, pessoal? Eu não quero que vocês façam isso, tá? Claro que existe oração sem sujeito, na maioria das vezes vai ter sujeito e predicado, mas existem as orações sem sujeito. O que não existe é oração sem predicado. Mas tá aqui em termos essenciais, com certeza os dois são essenciais. Mas parem de achar que estão lacrando quando estão falando isso, porque não estão. Ai, do ponto de vista filosófico, se é essencial, não pode dizer que sujeito é essencial porque existe oração sem sujeito. Menos. A gente coloca para fins didáticos. Vamos lá, para aula, tá? Então, são essenciais por isso que eu coloco a informação toda ali. Eduardo chutou. E aí tem os integrantes e acessórios. São aqueles que integram ou servem como acessório. Integrante integra, acessório só é acessório. É a melhor definição, não tem jeito. A gente já viu que os essenciais estão aqui, eu já sei que o Eduardo chutou, sujeito predicado, essencial. Agora percebam, e aí está a noção de integrar, integrante, que parece que você se pergunta, mas chutou o quê? O que ele chutou?
Parece que precisa dar essa informação. Eu preciso integrar essa informação. Por isso que a gente chama de integrante. Eu digo a bola, o balde, né, o tijolo, sei lá o quê. Mas percebo que há necessidade de integrar. Você sempre está perguntando o que ele chutou. Aí eu respondi, eu integrei. Por isso que a gente chama esse termo que vai aqui de integrante. E tem o acessório, que é só um acessório. Percebo que não há necessidade, eu posso nem colocar um acessório, mas eu quero colocar. Ele é só acessório, eu posso tirar. Eu coloco na trave. Poderia ser onde, ou que lugar, enfim, é só um termo acessório. Os essenciais estão aqui, mas há necessidade de integrar, porque alguém fica perguntando, chutou o quê? A bola, integrante. E aqui o acessório, que eu posso tirar ou não. Eu já dei toda a informação. Né? O acessório é só um acessório. Eu costumo comparar as mulheres, que são lindas por natureza. Mas elas querem ficar mais bonitas, elas colocam um brinco, um colar, um relógio, um cinto, alguma coisa no cabelo, são acessórios, elas ficam mais bonitas ainda. Mas não há necessidade, elas já são bonitas por natureza. A minha homenagem para todas as mulheres aqui, tá? Deu para entender? O acessório eu coloco se eu quiser. Por isso que a gente diz que é acessório. O integrante há necessidade de integrar. E os essenciais já passei a informação que eu queria. Eduardo chutou. Bom, gente, essa é uma outra divisão. A gente pode dividir em termos relacionados ao nome. E aí são todos esses. Claro que a gente vai ver um por um, mas já vão, é spoiler, vão pegando. Quais são os termos relacionados ao nome? O predicativo do sujeito, o complemento nominal, o adjunto adnominal, né? E o aposto. São termos relacionados ao nome. Como exemplo, tá aí, as fortes chuvas de verão destruíram nossas plantações de milho. Eu tenho aqui exemplos. Percebam que os nomes são chuvas e plantações, são dois substantivos. Tem aí termos que se voltam para esses nomes, Fortes se volta para chuvas, eram chuvas fortes. O de verão se volta para chuva, destruir já é o verbo. Nossa se volta para plantação e de milho se volta para plantação também. São termos relacionados ao nome, que são os adjuntos adnominais aqui. O as é artigo, fortes é adjetivo, de verão é locução adjetiva, nossas é pronome possessivo adjetivo e de milho locução adjetiva. Aqui na análise morfológica que a gente fez no curso anterior. Agora aqui vai ser tudo adjunto adnominal. Se você não sabe isso aqui, você não vai saber o que é adjunto adnominal. Daí a importância de se estudar primeiro classificação e emprego das palavras. Vocês estão percebendo, né? E nós temos os termos, né, relacionados ao verbo, que é outra divisão que a gente faz. Aquela primeira que eu falei para vocês, essenciais, integrantes e acessórios. E termos relacionados ao nome, termos relacionados ao verbo. São isso aqui, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e agente da passiva. Então aí, tá, pessoal? Portanto, o que a gente tem que fazer é ver quais são os termos relacionados ao nome e termos relacionados ao verbo. Professor, mas agora você já sabe o que é nome, é substantivo. Termos relacionados ao verbo, você já sabe o que é verbo. Então fica mais fácil. O objeto direto é um termo relacionado ao verbo. Tá ali, Percebo que se eu disser para vocês Carla vendia, eu já dei toda a informação. Você sabe que alguém vendeu alguma coisa. Agora eu quero integrar o quê? Livros, objeto direto. Aqui é a mesma coisa. Os passageiros esperavam. Né? Você sabe que alguém está esperando alguém, mas dá necessidade de integrar. Eu coloco o objeto direto, que é o termo integrante. Que é termo integrante também. Esse é um termo relacionado ao verbo, que é o objeto direto. Né? E o vocativo, vamos dar uma paradinha aqui, tá? Como se fosse um parênteses, tem que falar disso aqui. Pessoal, eu já vi muito escrito isso aqui, O aluno vai lá e escreve isso aqui. Né? Como está aqui no quadro. Não tem vírgula, não tem ponto. Isso aqui é uma afirmação ou é uma pergunta? O que vocês acham? Não tem como saber. Daí a importância de pontuar, né, colocar vírgula, colocar ponto, porque daí eu sei o que o aluno está falando. Aqui, Maria, vírgula. Isso é um vocativo, porque agora eu estou chamando a Maria, eu estou me dirigindo a Maria. O vocativo é isso, um chamamento. Maria, tu vais fazer o almoço hoje? Agora está ali uma pergunta. É diferente daquilo ali. Então o aluno que estuda, ele sabe pontuar, colocar o ponto de interrogação, a vírgula no lugar certo. E eu tenho aqui um vocativo, eu estou chamando a Maria, me dirigindo para Maria. E se você fizer isso aqui, já é outro sentido. É a Maria que vai fazer o almoço. Quem está praticando a ação de fazer o almoço aqui é a Maria. Né? Então Maria é o sujeito aqui do vai fazer. Quem é que vai fazer o almoço? Maria. Não tem vírgula ali. A vírgula não separa o sujeito do seu predicado. A gente vai ver isso. Se tem vírgula, isso aqui não pode ser sujeito daquele verbo ali. Então são estruturas diferentes. Aqui é o vocativo, ele não se relaciona com os outros termos. Tá a vírgula ali. Né? E aqui eu já tenho o sujeito. Tá, pessoal? Olha a diferença, né? Por isso que é importante estudar. Bom, gente, termos relacionados ao nome e termos relacionados ao verbo. Tem os relacionados ao nome
e os relacionados ao verbo. Sempre que forem fazer a análise sintática de uma estrutura, vocês têm que perceber, né? Daí eu tenho que achar primeiro o nome, depois achar o verbo. Tá ali, ó. Graves de trânsito se referem ao nome, acidentes. Já em São Paulo se refere ao verbo. Termos relacionados ao nome, termos relacionados ao verbo. É assim que se faz a análise sintática. Funções nominais, gravem isso. O que vai ser função nominal no texto? Os substantivos ou palavras substantivadas, os adjetivos, as locuções adjetivas, os pronomes e os numerais. Terão sempre funções nominais. Depois as verbais a gente vai vendo com o tempo. Mas vocês devem ter percebido que aqui eu já achei, Quero saber qual é o sujeito. Eu primeiro localizo o verbo, faço a pergunta para o verbo, o que acontece, toda a resposta é o sujeito. E tudo que sobra é o predicado. Fica fácil, pessoal, não é difícil. Tá aí, primeira coisa que eu tenho que fazer. Tá lá, localizar o verbo. Verbo você já sabe o que é. Tá aqui o verbo, é acontecer. Eu faço a pergunta para o verbo. Antes, o que acontece? Porque se eu fizer a pergunta depois, a resposta vai ser o objeto direto. Acontece o quê? Daí o que vem depois é o objeto direto, não é o caso aqui. É outra estrutura. Tem que fazer antes. O que acontece? E acontece o quê? O que acontece é a resposta sujeito. Acontece o que é a resposta objeto direto. A gente vai ver isso depois. O que acontece? Graves acidentes de trânsito. Aquilo tudo é o sujeito. O verbo está ali, faço a pergunta para o verbo, tudo aquilo é sujeito. Se tudo aquilo é sujeito, tudo que sobra é predicado. Então eu acho o verbo, faço a pergunta para o verbo. O que acontece? Eu localizei o verbo. O que acontece? Graves acidentes de trânsito. Sujeito. Tudo que sobra, predicado. É assim que a gente faz a análise sintática de uma estrutura. Eu divido em sujeito e predicado. Sujeito, graves acidentes de trânsito, predicado acontece em São Paulo. O que está voltado para acidentes aqui? O que está dentro do sujeito? Acidentes é substantivo na análise morfológica e aqui é núcleo do sujeito. Graves é adjetivo na análise morfológica e aqui é adjunta de nominal. De trânsito, a locução adjetiva na análise morfológica e aqui também é adjunta de nominal. Depois nós temos lá, os termos relacionados ao verbo. Acontece é um verbo intransitivo e em São Paulo, que era a locução adverbial lá, que fica sendo o adjunto adverbial, de lugar. Tá, pessoal? Viram como muda? E não é difícil. O terceiro passo é ver o núcleo do sujeito, que vai ser sempre o nome, substantivo ou palavra substantivada, e o núcleo do predicado, que vai ser sempre um verbo. Núcleo do sujeito vai ser sempre um substantivo ou palavra substantivada. O núcleo do predicado vai ser sempre um verbo. Achando os núcleos eu consigo conferir para ver se está tudo certo. Percebe por que é núcleo? Porque acidentes acontecem e já passa toda a informação. O restante é tudo que se volta para núcleo do sujeito ou núcleo do predicado. Tá, pessoal? Não é muito difícil, né? Então, análise sintática, pessoal, é isso que vocês estão vendo aqui no quadro, tá? Eu tenho a estrutura, primeira coisa que eu vou fazer é localizar o verbo, depois eu vou dividir em sujeito e predicado, depois eu localizo o núcleo do sujeito e do predicado para conferir, e aí, claro, eu tenho que dominar os termos para fazer isso. Quais são os termos? Todos esses aqui que a gente já viu lá no início. E a gente vai começar, a partir da aula que vem, com o sujeito. Passamos por todos eles, vamos começar agora uma longa caminhada e eu te convido para vir comigo, para que a gente possa aprender mesmo e dominar todos esses termos. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai dominar todos eles, um por um. Fique tranquilo. Bom, pessoal, terminamos mais uma aula de introdução. Eu vou pedir para que você me faça a gentileza de me ajudar. O que é me ajudar? É fazendo as coisas que dá para fazer de graça. Você pode fazer. Primeiro, curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais, se inscrever, comentar, assistir. Já estou assistindo, professor, que bom, mas você sabe que a gente aparece aqui conforme vocês vão interagindo, gera engajamento. Então tudo que vocês puderem fazer, façam, que me ajuda bastante. Quer ajudar financeiramente? Tem como, você pode enviar um Pix, o endereço está aqui na tela, aqui embaixo, ou você pode comprar um dos meus cursos, que me ajuda bastante também, tem a loja no site. São formas de ajudar o canal financeiramente, tá, pessoal? Você pode ajudar de graça e pode ajudar financeiramente, enviando qualquer valor, comprando meu curso, mandando o Pix, isso ajuda também financeiramente. Ah, pode se tornar membro, que me ajuda bastante, tem que olhar para as 3 câmeras de novo, me ajuda bastante. Eu fico por aqui, desejando a todos vocês bons estudos. Muito obrigado!